Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, quarta-feira, dia 25 de julho de 2018. Vamos trazer a partir de agora as notícias e as informações do agronegócio do dia, também informações, entrevistas dentro dessa edição do Destaque Rural Notícias, informações da economia, como se comportou a Bolsa de Valores, o dólar hoje, a previsão do tempo, o clima, e também as cotações. A partir de agora, está no ar o Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Começando com as informações internacionais, tem uma informação dos Estados Unidos de que republicanos, representantes de estados com tradição agrícola nos Estados Unidos, criticaram o projeto do governo de Donald Trump de apoio aos agricultores em meio às tensões comerciais e internacionais, em particular China e União Europeia. A Casa Branca anunciou ontem que vai liberar 12 bilhões de dólares em um fundo emergencial para aliviar a pressão sobre o setor agrícola frente às novas taxas que são impostas a produtores norte-americanos, como, por exemplo, a carne suína, que foi sobretaxada por México e China neste mês. Aí tem toda essa questão política, do Senado norte-americano, como, por exemplo, o senador republicano Ben Sasse, do Nebraska, disse que o plano vai gastar bilhões de dólares naquilo que ele chamou numa muleta de ouro. Agricultores americanos não querem ser pagos para perder, disse ele, eles querem vencer e alimentar o mundo. As tarifas dessa administração e as soluções apresentadas não vão tornar a América grande novamente, fazendo referência à campanha de Donald Trump. Elas só vão, disse ele, fazer a América estar em 1929 novamente. Uma situação bem complicada politicamente para o Donald Trump em relação a essa questão da guerra comercial que ele travou aí com China, também com a União Europeia e com outros países. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, vai verificar até o dia 3 de agosto as informações de cadastro dos criadores de animais atendidos pelo Programa de Vendas em Balcão, o PROV-B, nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Pernambuco. Durante as visitas de vistorias, também vai ser averiguado se o milho comprado pelos criadores realmente está sendo destinado à alimentação dos animais, conforme são as regras estabelecidas, segundo a CONAB informou em um comunicado. A estatal diz que se constatadas irregularidades, o produtor é notificado, ele apresenta sua defesa, atualiza o cadastro ou então devolve o valor correspondente ao produto adquirido de forma irregular. No caso de faltas graves, fica impedido até de participar de qualquer programa executado pela CONAB por até 2 anos. Vamos agora a uma entrevista com um convidado que está aqui hoje, através de Skype, participando do Destaque Rural Notícias, para falar sobre um assunto que a gente comentou durante essa semana, que o fertilizante puxou o custo de produção, a inflação de custos no Rio Grande do Sul, e o dado mostra que subiu aí 3,97% no mês de junho. E a gente então convidou o Antônio da Luz, que é economista-chefe da Farsul. Ele participa conosco por Skype. Antônio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, trazer essas informações para nós. Boa tarde, boa noite, tudo bem? Boa tarde, bom final de tarde, boa início de noite. Prazer muito grande falar contigo, para toda essa grande audiência do Destaque Rural. Bem, então a gente gostaria de entender um pouquinho mais o que refletem esses dados, essa inflação de custos, o produtor recebendo menos. Que situação é essa, Antônio? Bom, nós medimos mensalmente a evolução da inflação dos custos de produção dos produtores rurais através do acompanhamento da evolução dos custos de produção. A gente tem um índice que se chama Índice de Inflação dos Custos de Produção. E nós temos um índice paralelo a ele, que é o índice de inflação dos preços recebidos, ou seja, através do IICP, os custos de produção, a gente monitora a variação dos custos, e através do IIPR, nós avaliamos e acompanhamos a evolução dos preços recebidos. Sim. A nossa série ela começa em 2010. Ou seja, desde 2010 nós temos dados mensais das evoluções
tanto da inflação dos preços recebidos quanto dos custos de produção. E este mês foi um mês especial na nossa série, negativamente especial na nossa série, eu diria assim, porque nós nunca, jamais, tínhamos registrado um aumento num único mês de uma elevação tão alta. E olha que nós tivemos aquele período lá do explodiu e passou de R$ 4. Mesmo naqueles meses, nós nunca tínhamos tido um aumento tão severo no custo de produção num único mês. Foi um aumento de 3,97%. Ou seja, um aumento bastante grande, um aumento bastante forte. E isso é inflação do ano, e não inflação do mês. E nos causou bastante espanto e lástima de ver um aumento tão grande nesse mês. E ele ainda foi agravado, piorado, digamos assim, à medida que nós tivemos queda no índice de inflação dos preços recebidos. Ou seja, neste último mês, apesar do aumento da inflação dos alimentos, que não nada que ver a inflação de alimentos com preços dos produtores. Nada a ver, nada a ver. Nós, inclusive, o nosso relatório, desde 2010, todo mês, a gente bota ali a variação do IPC alimentos e a variação dos preços recebidos pelos produtores. Para quê? Para que as pessoas, sobretudo a dona de casa, perceba que se ela está pagando mais caro por alimentos, a chance disso estar sendo causado lá na agricultura é muito baixa. Às vezes o preço está subindo ao produtor e caindo ao consumidor e vice-versa. E esse é um caso típico, onde nós tivemos queda nos preços recebidos e alta nos preços dos alimentos. Porque inflação é um fenômeno muito mais complexo. Achar que inflação dos alimentos é causada pelos preços agrícolas é até ingênuo, para dizer o mínimo. Sim. E aí tem uma pergunta básica que certamente as pessoas, o consumidor principalmente, né, ele se pergunta, quem é que paga essa conta, Antônio? Quem paga essa conta é quem sempre paga, né? Se é nos custos de produção é quem produz, e se é nos preços dos alimentos, o consumidor, que é sempre quem paga. Certo. Bom, esses dados, como tu disse, esses dados, como você falou, É importante deixar claro, aproveitar essa tua pergunta, que ela é muito profunda, para quem está nos acompanhando, o seguinte, que inflação, ela tem uma causa comum. Ela sempre surge de um descontrole. E sempre quem termina pagando é ou o setor produtivo, ou os consumidores, ou os dois. E e talvez a chave da questão é nós entendermos quais descontroles estão acontecendo e, sobretudo, qual o principal descontrole que aconteceu neste mês. Absurdo dos custos de produção, e certamente isso não é de graça, isso tem as suas razões. O dólar um pouco mais alto, né, nesse patamar mais alto, está influenciando também nesse custo de que forma? Sim, nós temos duas razões básicas que estão influenciando nesse momento. Uma delas é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio, sem dúvida, à medida que ela aumenta, ela traz consigo um aumento nos custos de produção. Mas nós estamos agora, com os aumentos que ocorreram no mês de junho, eles foram importantes, enfim, mas eles não foram o suficiente para explicar este aumento todo. A grande novidade, a grande chave desse aumento absurdo se chama tabelamento do frete. À medida que a gente estabelece tabelamento de frete, nós explodimos os custos de produção, porque tudo chega na propriedade via frete. E nós temos, e tudo chega lá no varejo, saindo da indústria. Então, o tabelamento de preços que trouxe, de acordo com outro estudo que nós fizemos e divulgamos no mês passado, nós tivemos um aumento do fim da greve para cá, o frete aumentou 29%. Em relação ao mesmo período do ano passado, a gente está com um aumento de 44% do frete. Então, o que nós temos, o que está acontecendo? Esse aumento do frete,
ele faz, de um lado, os custos de produção irem para as alturas. Tanto é que nós temos empresas de fertilizantes, o adubo foi o produto que mais subiu, em parte pela questão cambial, sem dúvida, mas, sobretudo, pela questão da tabela do frete. Porque, veja, nós temos indústrias que, inclusive, estão devolvendo dinheiro para o produtor que já comprou o seu adubo, porque simplesmente não consegue entregar. Então, quem consegue entregar, o custo vai para as alturas. E esta razão, o tabelamento do frete, essa ideia lamentável que o governo federal adotou para tentar resolver a crise do setor de transportes, uma medida que, inclusive, ele se exime de qualquer responsabilidade. Porque quando eu faço uma tabela, o problema não é meu governo. Eu posso aumentar preço de combustível, eu posso aumentar a tributação, eu não preciso acabar com a gastança, com o empreguismo. Eu não preciso fazer. Os combustíveis aumentam, se o custo de manutenção por falta de infraestrutura aumentar, também não tem problema, porque todos esses aumentos disparam o gatilho da tabela, vai tudo para a tabela e azar é de quem contrata. Bom, Antônio, tem uma outra pergunta, porque tu falaste muito nessa questão da inflação, né, e de que isso também reflete para o produtor e também para o consumidor. E o Banco Central, através do Boletim Focus, mostra, né, com essa pesquisa com os economistas do mercado, que tem uma tendência de aumentar aí a inflação, né, do Brasil no ano agora de 2018. E a explicação básica, aquilo que você estava falando, a questão da greve dos caminhoneiros e o resultado que foi o estabelamento do frete. Quer dizer, por esse cenário que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul e pelo que tu está falando, a gente pode esperar uma inflação que pode chegar até quanto aí, tu acha? Essa é uma boa pergunta. Inclusive, eu sou um dos 89 brasileiros e estrangeiros, economistas brasileiros e estrangeiros que participam do relatório Focus do Banco Central. Eu te garanto que essa é a grande pergunta, que essa que tu fizeste, de novo, fizeste uma pergunta bastante profunda e bastante rica. É a mesma que nós nos fazemos. Estamos com um horizonte que vai depender muito de dois cenários incertos, ao nosso ver. Eleições. A expectativa para um equilíbrio, isso passa pelo resultado eleitoral. Isso, portanto, tem um resultado inflacionário importante que nós não da inflação pós-eleição. E o segundo ponto que também nós temos dúvida é a duração dessa tabela. O governo tem que ter a humildade de voltar atrás e resolver o problema de fato. Baixa a tributação, já que a política tem que ser móvel, o preço está correto, tem que ser móvel mesmo, só que era engraçado que o preço do combustível na refinaria era fixo quando o petróleo caía, e agora que o petróleo está subindo, aí agora é móvel. Ou seja, vem para uma base mais baixa e deixa flutuar a partir de lá de baixo. Por que o governo quer fazer isso? Primeiro, porque tem que cobrir o rombo na Petrobras, que não fomos nós, sociedade brasileira, que fizemos. E, em segundo lugar, porque quanto maior o preço do combustível na refinaria, maior é a base sobre a qual incidem os impostos. Ou seja, aumenta a arrecadação dele. Ou seja, o governo não quer fazer dieta nenhuma, a sociedade que se vire. Não é assim. Só que os setores econômicos, eles estão entrando em colapso, não é só o agro que está passando por problema. Várias indústrias aqui no Rio Grande do Sul já fecharam, entraram em falência. Semana passada mesmo foram 400 empregos numa única indústria que fechou, onde a gota d'água foi o tabelamento. Então nós acreditamos que pode haver ali na frente uma outra solução, uma solução mais correta, mais concreta, mais baseada na realidade, do que simplesmente fazer uma tabela. Porque essa tabela ela gera inflação e enquanto ela durar, ela vai ficar gerando inflação em cima de inflação, seja para o produtor, seja para o consumidor. Antônio da Luz, muito obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite e trazer essas informações e tirou algumas dúvidas bem importantes da gente. Muito obrigado. Um abraço a todos.
Bem, então agora continuando, né, com as informações relacionadas ao agronegócio, aqui no nosso Destaque Rural Notícias, eu quero trazer aqui uma informação que se refere à Unica, né, que é de que as usinas e destilarias do centro-sul do Brasil processaram 44,88 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na primeira quinzena de julho de 2018-2019, que corresponde aí a uma queda de 6,5% em comparação com os 48 milhões de toneladas verificadas no mesmo período na safra 2017-2018. São dados aí que fazem parte do levantamento da Unica, que é a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, divulgado hoje. Da moagem total, apenas 38,4% da matéria-prima foi destinada à fabricação de açúcar, contrastando significativamente com 50,41% registrados na mesma data de 2017, foi o que informou a Unica, então, num comunicado. E a produção do etanol, né, absorveu 61,6% do total de cana moída. E o volume total de etanol comercializado pelas unidades do Centro-Sul somou 1,2 bilhão de litros nos primeiros 15 dias de julho, crescimento de 16,68% em relação à mesma quinzena do ano anterior, dos quais 91,55 milhões de litros destinados à exportação e 1,11 bilhão de litros ao mercado doméstico. E o custo de produção do quilo do suíno vivo em junho aumentou 10 centavos em relação a maio e chegou a R$ 4,17 em Santa Catarina. Segundo dados trazidos pelo canal Rural da Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa, em janeiro o mesmo custo era calculado em R$ 3,49. Ou seja, houve alta de 19% no acumulado em 2018. Essa alta fez o índice do custo de produção alcançar os 238,45 pontos, aumento de 2,32% no mês. No ano, o dado em pontos calculado pelo Embrapa acumula 18,05%. Nos últimos 12 meses, variação chega a 26,05%. Em relação ao custo da produção do frango, baixou 0,27% em junho, na comparação a maio. O índice fechou o mês passado em 225,29 pontos, mas ainda acumula alta em 2018, agora de 17,34%. Nos últimos 12 meses, esse acúmulo do índice é de 24,2%. Então, o custo de produção por quilo vivo de frango de corte, por exemplo, no Paraná, calculado a partir dos resultados em aviário tipo climatizado, em pressão positiva, passou de R$ 2,92 para R$ 2,91 no mês de junho. E o índice de confiança do agronegócio, que é o ICAGRO, medido pelo Departamento do Agronegócio, DEAGRO, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e também pela Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, marcou 98,5 pontos no segundo trimestre deste ano. O resultado representa a queda de 8,6 pontos em relação ao primeiro trimestre, quando alcançou o maior valor elevado, 107,1, desde que o indicador começou a ser medido no fim de 2013. O resultado, ligeiramente abaixo dos 100 pontos, indica pessimismo moderado, de acordo com a metodologia do estudo. A pesquisa foi feita com 645 produtores e industriais do agronegócio. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode acessar lá o site bortoliniimóveis.com.br. Vamos então agora às informações de economia. Quero começar falando sobre que a guerra comercial entre Estados Unidos e China pode atingir o Brasil e prejudicar as próprias empresas norte-americanas. Essa é a avaliação de especialistas que participaram hoje, quarta-feira, dia 25, de um fórum sobre o tema promovido pela Câmara Americana de Comércio. Nenhum país tem tantas empresas transnacionais quanto os Estados Unidos. Então, no médio prazo, vamos ter problemas em relação a isso, as estruturas de custos das empresas norte-americanas, e também vai fazer com que os executivos americanos precisem de mais tempo para repensar espacialmente a sua organização, e isso também vai acabar machucando o balanço patrimonial e a performance das bolsas norte-americanas. Foi o que falou o pesquisador, especialista em BRICS da Universidade da Colômbia, o Marcos Troijo. Nas últimas semanas,
Donald Trump, presidente norte-americano, anunciou uma série de sobretaxa a produtos chineses. O argumento é de que a balança comercial entre os dois países é prejudicial aos Estados Unidos. Como retaliação, então, a China também aumentou tributos para a entrada de diversas mercadorias nos Estados Unidos. E aí, para países como os Estados Unidos, por exemplo, que tem muitas empresas com filiais no exterior, a análise simples da balança comercial pode ser enganosa para tomar decisões que motivou a disputa comercial. E os danos que essas empresas, que pode causar, as empresas norte-americanas, independência mútua entre as grandes economias, que gera essa guerra comercial, pode também ser um fenômeno passageiro, mas também pode ser algo que vai trazer mais problemas mais adiante, num médio prazo. A posição do Brasil, segundo a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Cristina Pessequilo, que apesar dos possíveis benefícios a curto prazo, o Brasil corre risco de ser atingido pela disputa entre as potências econômicas. Ela diz que uma polarização bilateral entre essas duas potências, Estados Unidos e China, em qualquer área, gera fechamento de espaços no comércio internacional e na estrutura do sistema internacional de uma forma geral. Foi divulgado hoje também pelo Tesouro Nacional a dívida pública federal, que chegou a 3,754 trilhões de reais em junho, aumentou 1,01% na comparação com o mês anterior. Aí tem a dívida pública mobiliária, que é em títulos, interna em circulação no mercado nacional, subiu 0,94%. Já a dívida pública externa subiu 2,67%. E a população brasileira vai continuar em crescimento até atingir 233,2 milhões de pessoas no ano de 2047. A partir deste ano, ela vai entrar em declínio gradual e chegar a 228,3 milhões em 2060. Essa expectativa foi divulgada hoje pelo IBGE. Ele faz parte da revisão 2018 da projeção de população, que estima demograficamente os padrões de crescimento da população do país ano a ano por sexo e idade para os próximos 42 anos. Então, esse é o resultado desse estudo, que se chama Revisão 2018 da Projeção de População. Hoje também foi divulgado, na área da economia, pela Fundação Getúlio Vargas, o Índice de Confiança do Comércio recuou 0,8 ponto de junho para julho, atingiu 88,8 pontos, numa escala de 0 a 200 pontos. Este é o menor nível desde agosto de 2017. Vamos ver agora como é que fechou o índice Ibovespa hoje. Primeiro, os analistas dizem que o Ibovespa ganhou força na tarde desta quarta-feira, fechou acima dos 80 mil pontos pela primeira vez desde 24 de maio. Ela seguiu aí uma melhora no humor nos Estados Unidos depois do anúncio de um acordo entre o presidente Donald Trump e o chefe da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, para evitar uma guerra comercial. Bom, então o benchmark da Bolsa Brasileira teve ganhos de 1,34% aos 80.218 pontos, atingiu seu maior patamar de fechamento desde 23 de maio, quando estava lá em 80.867 pontos. O dólar seguiu também em forte queda, recuou hoje 1,06% e fechou a R$ 13,70 na venda, R$ 13,7035. E agora é hora do clima. A gente começa então passando como é que fica o tempo amanhã, quinta-feira, na região sul do Brasil. Conforme a gente vê no mapa, tem momentos em que a chuva fica mais forte, mais fraca e também em algumas partes o sol predomina. Então, a previsão do tempo diz sol o dia todo no Paraná, com muitas nuvens no sul e leste. As nuvens diminuem, não chove no oeste do sudoeste do Rio Grande do Sul. Tempo chuvoso no sul e leste gaúcho. As demais áreas do sul têm sol entre nuvens, períodos de nublado ainda com chuva. Agora vamos então à previsão na região centro-oeste. Mais um dia de tempo bom, uma grande massa de ar seco cobre a região centro-oeste e inibe a ocorrência de chuva em Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. O sol brilha forte, faz calor e a umidade relativa do ar fica baixa nas horas mais quentes, com índices entre 20% e 30%. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Então, saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode acessar o site bortoliniimóveis.com.br.
Vamos então agora às cotações desta quarta-feira, 25 de julho. A gente começa pelo farelo de soja em Ponta Grossa. O valor da tonelada, R$ 1.395. Farelo de soja em Paranaguá, R$ 1.400. A saca de soja em Passo Fundo, R$ 81,00. Em Paranaguá, R$ 88,00. Em Rio Grande, R$ 87,50. Em Rondonópolis, R$ 76,00. Agora, a saca de milho em Passo Fundo, R$ 39,00. Em Ponta Grossa, R$ 37,00. Em Rondonópolis, R$ 25,00. O trigo, tonelada em Santa Rosa, R$ 900,00. Em Dourados, R$ 1.030,00. Em Cascavel, R$ 1.050,00. E em Carazinho, R$ 900,00. O arroz em casca em Pelotas, R$ 42,30. Cachoeira do Sul, R$ 42,65. Em Jaraguá, R$ 40,00. Agora o feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 70,00. O feijão preto em Santa Maria, R$ 125,00. E em Lagoa Vermelha, o feijão preto, R$ 135,00. Cotação do boi gordo em Barretos, arroba R$ 143,00. Em Tocantins, arroba R$ 130,00. E o boi gordo no Rio Grande do Sul, quilo R$ 4,85. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 2,95. E a média no Rio Grande do Sul, R$ 2,80 o quilo. E o frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,95. E em São Paulo, frango vivo, R$ 3,00. Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Voltaremos amanhã a partir das 18 horas. Lembrando que você pode acompanhar o programa gravado nas redes sociais, também no nosso canal no YouTube. Além disso, também, você pode participar do nosso programa, seja através das redes sociais ou pelo WhatsApp. O número é 54991169140. A gente volta amanhã. Uma boa noite. Até mais. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.